25º domingo do tempo comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Glória a ti, Senhor. Jesus e os discípulos saíram dali e andavam pela Galileia, mas Jesus não queria que se soubesse onde ele estava. E ensinava aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Hão de matá-lo, mas ele há de ressuscitar 3 dias depois. Eles não entendiam nada daquilo, mas tinham receio de lhe perguntar. Chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vinham a discutir pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham vindo a discutir quem seria o mais importante. Jesus então sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, tem que se tornar o último e o servo de todos. Em seguida, pegou no menino e colocou-o no meio deles. Depois tomou-o nos braços e disse aos discípulos: todo aquele que receber uma criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não recebe só a mim, mas também àquele que me enviou. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Se alguém quer ser o primeiro, tem de se tornar o último e o servo de todos. É sobre esta passagem do Evangelho que lemos que me detive na reflexão de hoje. O ser humano tem, na sua gênese matricial, 2 impulsos fundamentais, segundo a análise científica: a sobrevivência e a reprodução. Tudo está programado nos nossos instintos básicos para assegurar estes 2 objetivos. Se não sobrevivermos, não nos reproduzimos, e se não nos reproduzirmos, a espécie termina. É esta instrução genética que determina muitos dos nossos comportamentos e decisões, mesmo que inconscientes. Para sobreviver, é preciso ser forte e eliminar múltiplos obstáculos, mesmo que nos sejam colocados por seres da nossa própria espécie. Esta luta, que nos nossos antepassados milenares era concreta e diária, orienta-nos ainda hoje sob a forma de impulsos, de pulsões que nos comandam. O nosso instinto diz-nos que é preciso ser forte e chegar primeiro. Este é um comando cerebral que está ativo em cada um de nós e que nos momentos decisivos e de tensão orienta o nosso comportamento. É assim a nossa natureza animal, a nossa natureza de animais humanos. Embora a luta nos nossos dias para chegar primeiro já não se traduza como há milhares ou milhões de anos atrás no acesso prioritário aos alimentos ou ao abrigo como proteção dos animais selvagens, o mesmo instinto de sermos os primeiros continua forte em cada um de nós. Basicamente, o raciocínio é simples. Se eu for o primeiro, as melhores soluções, sejam de alimentação, conforto, saúde, dinheiro, educação, irão posicionar-me melhor na complexa luta pela sobrevivência. E eu fui programada geneticamente para sobreviver. O convite para nos tornarmos os últimos, os menos importantes, os servos, contém em si, à luz da nossa condição genética, um perigo implícito. Os mais pequenos, os mais pobres, os últimos, serão os menos bem posicionados para sobreviver. Se eu abdicar de uma posição de força na estrutura das relações sociais, estou a candidatar-me a ser ultrapassado
pelos mais bem posicionados, pelos que estão ou se colocaram em primeiro lugar. E a sobrevivência já não é, nos nossos dias, a sobrevivência meramente física. É a sobrevivência de um estatuto que nos permita viver melhor e garantir as condições para prolongar a vida e assegurar o bem-estar da nossa descendência. Aqui chegados, somos confrontados com Jesus. Se alguém quer ser o primeiro, tem de se tornar o último e o servo de todos. Eis a loucura do Evangelho. Eis-nos perante a radicalidade do Cristo. Eis-nos perante um desafio que leva ao limite a nossa predisposição humana natural. Mas Cristo sabe que nos pode pedir isto, que nos pode desafiar a sermos os últimos e os servos de todos, os humildes e mansos de coração. E sábio, porque também sabe que não nos deixou sós, abraços com a nossa fraqueza natural. No último versículo de Mateus, Jesus deixa-nos uma arma fundamental. E saibam que estarei convosco até ao fim do mundo. E em João lemos que Jesus disse: e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não o pode receber porque não o procura nem o reconhece, mas vocês sim, pois ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Jesus deixou-nos então na companhia do seu Espírito Santo. Sem esta ação transformadora em nós, as propostas que Jesus nos deixa parecem, em termos humanos, irrealizáveis. E são-no, na verdade. Mas o Espírito Santo em nós torna tudo possível, mesmo o que nos parece loucura e antinatural. Não há cristianismo sem abertura ao Espírito. E só é possível seguir o caminho de Jesus com o Espírito a agir em nós. Sustentados nesta força infinita, compreendemos então que é possível morrer para nós próprios, tornarmos-nos os últimos e sermos, aos olhos de Deus, os primeiros. Porque na radical proposta divina, o que nos torna grandes é o amor, é expresso em serviço e humildade. Que saibamos crescer neste maravilhoso convite para nos deixarmos diminuir. Diminuir para nós próprios e crescer para o amor aos outros. Que o Espírito Santo esteja em nós e nos permita viver este mistério, loucura para os homens, maravilha para Deus. Que assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração própria para o 25º domingo do tempo comum. Pai Celestial, Teu Filho ensinou-nos que tudo quanto fizermos ao mais humilde dos nossos semelhantes, é por ele que o fazemos. Abre os nossos olhos para as carências dos outros e dá-nos o desejo de neles te servirmos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.